Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e eu gostaria de pedir desde já, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva e ative o sino de notificações, escolhe a opção todas, para que todas as vezes em que tivermos vídeos novos aqui, você seja notificado e não perca nenhum. Gostaria de pedir também que você curta os nossos vídeos e compartilhe nas suas redes sociais, para que dessa maneira você esteja levando a palavra de Deus para outras pessoas, onde quer que elas estejam, e abençoe a vida delas, assim como você também tem tido a sua vida abençoada. Hoje nós vamos falar a respeito de um texto que está no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 18. Eu vou ler alguns versículos, a partir do versículo 18 até o versículo 24. Acompanha comigo. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Essa passagem, ela vai falar a respeito muito mais do que simplesmente de dinheiro, mas o que ele representa na sua vida. Nós vemos aqui um jovem, que o texto vai dizer que ele era riquíssimo, ele tinha muitos bens materiais, mas você vê lá no comecinho da nossa leitura que ele tinha um temor. Ele se apresenta a Jesus, ele chega até Jesus chamando-o de bom mestre. E aí Jesus, ele vai repassar, digamos assim, esse elogio a Deus. Ele vai falar: por que você me chama de bom? Só existe um que é bom e é Deus. É claro que Deus e Jesus são um só, mas Jesus, ele sempre aponta a Deus quando ele recebe a glória. Então ele sempre vai redirecionar essa honra que ele recebe a Deus. Isso é normal. E aí o texto vai continuar ali a conversa deles e Jesus vai falar alguns dos mandamentos que ele deveria cumprir. E o rapaz vai falar: não, isso aí eu já faço desde a minha mocidade. Ele já era ali uma pessoa que observava e que correspondia, ele obedecia às leis que Deus tinha dado no passado ao povo. Mas aí Jesus, observando ele, Jesus, ele sabe o que tem no nosso coração. Jesus vai falar: te falta uma coisa. Veja bem, Jesus falou que faltava uma. Todo o comportamento daquele jovem, ele era um comportamento exemplar no que diz respeito a ele atender, a ele obedecer às leis de Deus. Mas aí Jesus viu que faltava alguma coisa. Aí ele vai tocar no assunto das riquezas. Ele vai falar: vai lá, vende tudo que você tem. Aí você pega, dá para os pobres. E aí depois você vem e me segue. Porque quando a gente está disposto a seguir a Cristo e a se tornar um discípulo dele, levar a palavra dele, levar às pessoas o conhecimento de Jesus, quem é Jesus, algumas coisas nós precisamos fazer antes para que nós possamos ser aceitos para caminhar com ele. Outras coisas ele vai fazendo em nós durante a nossa caminhada e outras ainda nós receberemos ao final da nossa caminhada aqui no mundo. Então, para esse jovem poder seguir a Jesus, como ele mesmo falou, antes ele tinha que abrir mão daquelas riquezas. E aí você pode parar para pensar: então o problema está no dinheiro. Não. Como eu falei no começo, o problema está naquilo que o dinheiro representa para você, em que lugar que você coloca as suas riquezas materiais. Jesus, ele viu dentro daquele rapaz que ele não apenas tinha itens
valiosos, materiais que ele usava, que ele usufruía de uma maneira normal, como Deus abençoa tantas pessoas. Mas Jesus viu dentro dele que ele tinha um apego. E o texto vai deixar isso claro lá no finalzinho, porque quando aquele jovem ele ouve isso, ele fica triste. Porque ele tinha muitas riquezas. E Jesus falou: vende tudo que você tem. A gente precisa parar para refletir que todas as vezes em que você ouve alguém criticando ou falando que o problema está no dinheiro, o dinheiro ele é uma solução que Deus ele traz para a nossa vida, né? A Bíblia ela nos mostra que a pessoa que trabalha é digna do seu salário. E a mesma Bíblia vai falar em determinado versículo, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. A Bíblia condena qualquer tipo de comportamento preguiçoso, aquela pessoa que não quer trabalhar, que quer tudo na facilidade, né? A gente vê muito essa preguiça nas pessoas que roubam, nas pessoas que furtam. Elas querem ter ali o seu ganho, mas elas não querem produzir. Elas preferem pegar aquilo que outra pessoa produziu. E a Bíblia condena essa preguiça. A gente vê desde lá do Jardim do Éden que Deus já tinha dado um trabalho para o homem que ele fez, o Adão, para que ele cuidasse do solo, para que ele cultivasse aquele solo. Isso gera um trabalho. Isso não veio apenas depois que o pecado entrou no mundo, como um castigo. Muitas pessoas acham que o trabalho é um castigo que Deus nos deu depois que o pecado entrou no mundo. Isso não é verdade. Já existia uma maneira de trabalho antes que o pecado entrasse no mundo. O próprio Deus trabalha. Jesus vai falar em determinado versículo: o meu Pai trabalha até agora. Ou seja, Deus ele não para de trabalhar até nos dias de hoje e não vai parar de trabalhar. Então, é digna aquela pessoa que trabalhou e conquistou o seu bem, comprou e gosta de ter uma vida confortável. Deus deseja que nós tenhamos uma vida com qualidade, uma vida confortável. Deus ele não fica feliz com a miséria, com a fome das pessoas, que é motivada da ganância, do egoísmo de muitos. Só que a gente precisa parar para entender que o amor, aquela paixão para as riquezas materiais, para o dinheiro, isso sim se torna um pecado na nossa vida, porque o dinheiro ele acaba se tornando o Deus daquela pessoa. Então ela idolatra aquele carro, aquela casa, a sua quantia no banco, tudo que ela pode fazer com o seu dinheiro. E no final nós vamos ver lá Jesus falando: é difícil que um rico venha entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o reino de Deus ele é feito apenas para os pobres? É claro que não. Nós sabemos que Jesus veio para salvar a humanidade. Deus amou o mundo. Homens, mulheres, crianças, velhos, pobres, ricos. Deus amou o mundo. Por isso ele enviou Jesus como sacrifício. Mas quando Jesus ele fala que dificilmente os ricos herdarão o reino de Deus, ele está falando exatamente desse contexto que logo alguns versículos antes nós vimos com aquele jovem. Pessoas que amam as suas riquezas, pessoas que colocam as suas riquezas acima de tudo, às vezes acima dos filhos, acima do casamento, às vezes acima da própria saúde, trabalhando incessantemente, mesmo estando com as contas em dia, tendo uma vida confortável, tendo uma boa economia guardada, elas não param de trabalhar porque elas querem mais e mais e mais e mais e mais e mais. E isso também é uma forma de idolatrar o dinheiro. Então Jesus ele está mostrando isso. O Abraão que nós vemos, o grande pai da fé, a pessoa que Deus fez a aliança, que até hoje, enquanto houver mundo, todas as famílias são abençoadas através de Abraão, ele foi um homem rico, Deus fez ele prosperar. O Jacó também, o seu neto, também o Isaac, seu filho. Nós vemos o rei Salomão também foi rico. Muitas pessoas, o próprio Jó, que nós vemos que sofreu tudo que sofreu, era também um homem muito rico lá no Oriente. Então a gente vê que muitas pessoas que a Bíblia nos mostra que serviram a Deus,
que amavam a Deus, elas eram riquíssimas, mas não adoravam as suas riquezas. Aí é que tá, foi por isso que Deus fez elas prosperarem. Não foi apenas pelo esforço do seu braço, porque elas trabalharam muito, não. Deus, ele faz prosperar, ele abençoa para que tudo dê certo. Quando a gente coloca os nossos planos nas mãos de Deus, ele faz com que aquilo ali prospere e dê certo. Só que o oposto dessas pessoas que eu acabei de falar, esses servos de Deus, que foram ricos materialmente, mas o coração deles estava em Deus, diferente disso é esse jovem que nós estamos vendo agora, essa reflexão. Ele ficou triste quando ele se deparou com aquela condição. Eu vou precisar abrir mão de tudo que eu tenho, vender, doar para os pobres, para que só então eu possa seguir ao Mestre. Então, que essa reflexão, ela faça parte do nosso dia a dia. Todos os dias nós estamos numa luta desenfreada. Trabalha para comer, para se vestir, para ter conforto, pagar conta, quitar dívida. Aí quitou uma dívida, acaba fazendo outra e trabalha mais. E quando a gente percebe, os anos vão passando, a disposição já não é a mesma, a saúde já não é a mesma. De repente, se você tem filhos, você percebe que você deixou grande parte da infância, da adolescência dos seus filhos sem você acompanhar, porque você só pensava em trabalho. Aí você vê que de repente você perdeu um casamento porque o seu cônjuge não aguentava mais aquele estresse, você só sabia pensar em trabalho, chegava em casa estressada, o casamento acabou não firmando, não aguentando. Então a gente vê que a nossa vida, todos os dias nós precisamos refletir, né? O que o meu dinheiro representa para mim? Ele representa uma ferramenta que Deus me dá para que eu tenha uma vida com qualidade, conforto, possa abençoar minha família e abençoar pessoas estranhas também, sempre que possível? Ou o dinheiro é tudo para mim, eu não vivo sem ele? A gente precisa ter esse balanceamento. Até que ponto que vale a pena, né? Eu, de repente, vendo as minhas férias para alguém, para eu continuar trabalhando, para eu não perder aquele dinheiro. De repente, nas minhas folgas, eu arrumo um bico, arrumo um outro trabalho, porque eu quero mais dinheiro. Se você tiver um objetivo de quitar uma dívida, fazer uma viagem, comprar uma casa, um carro, reformar sua casa, fazer alguma coisa, é muito válido que durante alguns meses você faça esse sacrifício. Mas se você está no momento da sua vida que você não tem necessidade, você tem a sua vida estabilizada, as contas estão em dia, o seu nome está limpo, não tem dívidas, não precisa comprar nada, tem dinheiro guardado, aplicado, se está tudo bem na sua vida financeira, é motivo de você refletir. Para que eu vou ficar agora ansioso, agoniado, buscando mais e mais e mais dinheiro? Então, que esse texto fique para você como reflexão. Se você quiser lê-lo novamente para você refletir, lá no Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 18 até o versículo 24. E lembre-se, tá? Quando a Bíblia fala que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, no reino de Deus, não significa que todos os ricos vão para o inferno e todos os pobres vão ser salvos. Existe muito rico que teme a Deus, existe muito pobre que não teme a Deus. O que o texto está querendo dizer é que aquele que ama suas riquezas e coloca elas acima de Deus, o dinheiro para eles é mais importante do que Deus. Esse tipo de rico, de fato, dificilmente, se ele mudar, ele será salvo. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Se Deus permitir, até o próximo vídeo.